Não faça isso. Isso é tentar mudar pela ideia. Agora, quando você fala assim, ó, eu não me importo com o que você pensa. Se você publicar na rede social, eu vou te punir. Se você sair na rua, eu vou te multar. E se você não cumprir o que eu tô falando, eu vou te prender. Eu tô mudando a mentalidade da pessoa? Não, eu tô mudando o quê? O comportamento. Depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que vai acontecer? O filho da pessoa que você tá querendo punir vai virar pra você e falar assim, posta isso não. Sai de casa não. Porque já condicionou o comportamento. Isso acontece pra bem e pra mal. Fernando, você não é novo. Eu tenho mais cabelo branco na barba do que você, porque eu sou mais charmoso. Mas você deve lembrar da época que a gente andava de carro sem cinto de segurança. Hoje, você conversa com um menino de 12 anos, 15 anos de idade, ele não sabe o que é isso. Nossa, você tá andando sem cinto? Vai morrer. Então, óbvio, foi condicionado. Pra bem, pra mal, não importa. Eu não quero tratar aqui se o cinto de segurança tem que ser obrigatório ou não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a mentalidade de todas as pessoas é o quê? Cara, chegou no carro, primeira coisa, cinto de segurança. Os carros já vêm com o pipipi. Não botou cinto? Pi, pi, pi. Entendeu? E aí você não precisou mudar a mentalidade. As pessoas não precisam mudar a mentalidade, elas precisam mudar o comportamento. E o que está acontecendo é não uma tentativa, mas a aplicação da mudança de comportamento para mudar a mentalidade. E quanto mais isso acontece em quantidade, mais efetivo é. O que você quer dizer com quantidade? Quanto mais pessoas estiverem falando disso, vestidos de uma autoridade científica, vestido de uma autoridade jornalística, de um grande órgão, com badgezinho de verificação, azulzinho na conta. Quanto mais pessoas estiverem falando o que o novo comportamento precisa ser, o que vai acontecer? Você vai ter uma minoria absurda falando não há necessidade de fazer isso. Aqui eu estou falando de modo genérico. E aí essa minoria ela é louca. Ela é insana. Ela é doente, irresponsável. É muito sério isso que eu tô falando aqui pra vocês. Eles não querem mudar a mentalidade de vocês agora. Eles estão um pouco se lixando por que você pensa. Eles querem mudar o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, eles mudam a sua mentalidade. Exatamente. Só que para falar sobre outras informações, 6 meses após o início do surto do novo coronavírus, né, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, grande amigo do Xi Jinping, né, disse que a pandemia do coronavírus, do vírus chinês, está longe de acabar e que o pior ainda está por vir. Ele afirmou que a falta de unidade nacional, solidariedade global e a divisão do mundo estão contribuindo para que a situação continue crítica, ou seja, a solução é o governo mundial. A afirmação da autoridade da OMS acontece em meio aos 10 milhões de casos confirmados do coronavírus, com a divulgação de uma notícia preocupante. Pesquisadores chineses identificaram uma nova cepa do vírus da gripe, com o potencial de causar mais uma pandemia. De acordo com os autores do estudo, essa linhagem de influenza surgiu recentemente e tem o porco como hospedeiro e pode ser transmitida aos seres humanos. Os cientistas temem que o vírus possa sofrer uma mutação maior e se espalhar com mais facilidade, já que, de acordo com as pesquisas, esta cepa tem todas as características de ser altamente adaptável e que, por isso, será monitorada. Né? Só para lembrar que o surto da gripe suína de 2019 teve início no México, né? Foi a última gripe pandêmica enfrentada em todo mundo. Isso está errado. É isso que eu ia falar agora. Isso está errado. Né? Não sei se foi o estagiário da Jovem Pan que escreveu, mas essa notícia aqui está totalmente equivocada. Pois é. Né? Pandemia de gripe é a coisa mais normal do mundo. Tá? Isso existe desde que o ser humano é ser humano.
Então não é novidade nenhuma a pandemia de gripe, de vírus, tá? Principalmente o vírus da gripe. Isso aí a gente lida todos os anos. Todos os anos a gente tem pandemia de vírus da gripe. Tanto que todo mundo pega gripe, né? Mais fraco, mais forte, mais grave, mais leve, assintomático. É que a verdade é a seguinte, Max. Quantas pessoas no Brasil têm experiência de viagem internacional? São poucas. Mas quem já teve experiência de viagem internacional, sobretudo final de inverno e início da primavera, chega no lugar lá, dá uns latinzinhos, o nariz começa a escorrer um pouquinho. Daqui a pouco tu toma lá um remédio, melhora e vai, entendeu? Uhum. Pois é. Essa é a verdade. E aí, óbvio, ninguém fala de pandemia, né? Eles agora estão colocando essa palavra de um modo apocalíptico, né? Mas nunca foi. Exatamente. Ainda sobre a Covid-19, né, o Tedros falou o seguinte, questionou como os países irão conviver com o vírus. Segundo ele, apesar de muitas nações adotarem medidas para suprimir a transmissão do Covid-19, essas ações, olha só isso, essas ações não detêm o vírus. Ou seja, foi tudo inútil. O próprio cara da OMS. Repete o que ele falou para o pessoal poder ouvir. Apesar de muitas nações adotarem medidas para suprimir a transmissão da Covid-19, essas ações não detêm o vírus. Fecha aspas. Cara, a gente vem falando isso o tempo inteiro. Desde março. Nós éramos genocidas quando falávamos isso. Pois é. Mas maior vetor de transmissão. Que a gente falava aqui o tempo todo. É. Maior vetor de transmissão do influenza A. Sim, as aves. As aves. Não, mas sabe o que eu acho engraçado? É que ele tá falando isso para concluir o contrário do que a gente tá dizendo. Isso é que é o mais fantástico. Né? Ele tá dizendo assim, essas ações não são suficientes para ter... Logo, vamos ter que mudar o nosso estilo de vida. Porra, mas se a gente mudou e você tá dizendo que não detém o vírus, pra que eu vou mudar meu estilo de vida? Aqui que tá uma realidade dramática, se a gente for pensar, né, com o pensamento paranoico, mas que é a única realidade possível. Você vai pegar vírus. Isso é impossível. Isso é uma realidade imutável. A vida humana consiste nisso. Você tem vírus, você tem bactéria, inclusive são esses vírus, essas bactérias que protegem você. Se você ficar passando álcool o dia inteiro, o tempo todo, logo você vai estar doente. Porque você diminuiu o contato de vírus e bactérias, você vai baixar a sua imunidade, a sua capacidade de combater outros vírus e bactérias. Tá? Se você não acredita no que eu estou falando, procura depois no Google uma coisa chamada paradoxo da higiene, que a gente sempre vem explicando aqui. Mas, só para terminar isso aqui, né? Não, já terminei isso aqui. Vou ler mais isso aqui. Tem uma outra notícia, que é a aplicação disso aqui. Só antes de passar a palavra para você, eu queria ler logo isso aqui. Dória diz que brasileiros usarão máscaras até que todos sejam vacinados contra a Covid-19. É aqui que está o pulo do gato. Né? Você veja que é coordenado. O Tedros, né? A China fala de um novo vírus, já está preparando a nova pandemia. Porque isso aí é uma arma de controle comportamental infinita, não tem fim. Lembra que a gente falou isso também, né? Acabou. No momento que você aceitou a loucura uma vez, agora eles vão querer empurrar isso para sempre. Não acha você que, acabou, daqui a 2 meses eu vou me livrar de toda essa confusão que está acontecendo. Não, ano que vem vai ter outra. E agora todos os anos eles vão tentar empurrar isso. E aí, você vê, o Tedros falou que vai ter que mudar o estilo de vida, e o Dória já está dizendo aqui que no Brasil já vai mudar. Nos Estados Unidos estão falando a mesma coisa, tá? De usar máscara até ter a vacina. O governador de São Paulo, João Dória, disse nessa segunda-feira, ontem, dia 29, que as pessoas terão de usar máscaras até que todos os brasileiros sejam vacinados contra a Covid-19. Ou seja, você vai ser obrigado a tomar a vacina, e se você não tomar a vacina, você vai estar registrado como alguém que não tomou a vacina. No cartãozinho. É capaz da gente agora ter uma separação de pessoas, de quem tomou vacina e quem não tomou. Você tomou vacina? Então você pode entrar no shopping. Você não tomou? Você não pode. Não tomou vacina, é judeu, vai pra... É quase isso. É quase isso mesmo. É quase isso mesmo. Aí olha a frase dele. Ó. Quero lembrar a todos que o uso de máscara passará a ser algo cotidiano na nossa vida.
como vestir uma indumentária. Ou seja, ele está falando que assim como você usa cueca, você vai ter que usar máscara. As pessoas terão de usar máscaras até que tenhamos uma vacinação para a população brasileira. E aí ele também falou o seguinte, ó, ele anunciou que vai impor multa de até R$5.000 por indivíduo a estabelecimentos em que haja pessoas sem máscara. E serão multadas pessoas físicas sem máscaras em locais públicos no valor de R$500. A medida começa a valer a partir de 1º de julho, amanhã. Cara, a situação é muito doida. E aí, Fernando? Ah, meu irmão. Cara, mas é difícil. É igual lá o Esparta lá. Quantos mesmo? É contra quantos? É contra quantos? Cara, você veja o seguinte, vamos lá. Ah, tiraram a nossa liberdade, agora a gente vai ser obrigado a usar a máscara. Você pega hoje, realidade absoluta. Você pega um ser macho, né? Cara do sexo masculino. O cara tem lá uma giromba lá no meio das pernas. Se você olhar e disser que é homem, você não apenas é multado. Porque agora, inclusive, você pode ir para um crime racial. Exatamente. Que no Brasil é hediondo. Então você sequer vai pagar uma multa, você vai em cana. Aí você fala, pô, mas não tem lógica, eu tô vendo que o cara é homem. Não, mas não é assim que a ordem mundial pensa. Quando a gente vê a ONU, eu tenho lido muito sobre a ONU porque eu estou fazendo um material. A gente lançou um curso sobre a ONU lá no canal. Porque é o seguinte, você veja só. Quando você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela começa dizendo, preâmbulo da Declaração Universal. Ela vai dizer que todos os membros da família humana devem ter direitos inalienáveis, direitos iguais para o fim de alcance da paz, da justiça. A ONU, ela cunhou o seguinte termo, Max. Família humana. O que é a família humana? Família humana não é o ser humano. O ser humano é outra coisa. Aí você está falando do indivíduo. O ser que é alvo de direitos iguais, o ser que deve receber justiça, paz, dignidade, esse ser é o ser membro da família humana. Na realidade, a ONU ela só considera o indivíduo quando ele é parte da sociedade. O indivíduo separado da sociedade, ele não é alvo dos direitos humanos. Pelo contrário, ele é um inimigo da família humana. Então você não vai encontrar nos textos da Organização das Nações Unidas a busca pelo desenvolvimento do indivíduo. Apenas a busca pelo desenvolvimento da sociedade. O que a gente está vendo? Nós estamos vendo, aí eu digo, Alan, o seguinte ponto, não apenas a construção intelectual do imaginário, como você vinha dando o exemplo, né? Você muda o comportamento, porque mudando o comportamento você muda o pensamento. É lógico, isso aí, o marxismo lidou com isso desde o início. Os caras tentaram mudar a mentalidade do povo todo, não conseguiram. Os caras falaram, pô, chega desse negócio de cultura, né? Chega desse negócio da pregação aqui, bora na bala. Então, eles vão tentando mudar o comportamento, mas o que a gente vê hoje? Você sabe o que vai acontecer? As pessoas vão usar máscara. Porque não tem opção. Não há opção. Você fala assim, não, mas eu sou conservador, né? O Alan tá falando aqui do novo normal. De repente você tá aí no chat, você fala assim, não, mas eu não aceito o novo normal. Comigo não. Eu leio pra cacete, eu leio Olavo, eu leio Mário Ferreira, eu leio Platão, eu leio Aristóteles. Você acha que eu vou me adaptar, eu vou admitir o novo normal? Meu amigo, não faz diferença se você vai admitir ou não. Você vai ter que obedecer. Porque o Estado ele está fazendo uso do seu monopólio de força, do monopólio do poder policial para te oprimir. Então você não tem a opção de ter atos que não estejam de acordo com a ONU. Você pode até ter mentalidades. Você pode falar, eu penso, porque a ONU ainda não conseguiu cercear a sua liberdade de pensamento. A de expressão ela já cerceou. Ela já cerceou a ação e já cerceou a expressão da fala. Só falta o pensamento. É a única liberdade que você ainda tem. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. A liberdade de pensamento. Você pode pensar contra a ONU.
Mas você não pode nem mais falar contra a ONU. Então você pode falar assim, não, eu vou resistir, serei um arauto contra a nova ordem mundial. Beleza, você vai fazer o quê? Sairei sem máscara. Você vai ser multado. E não é multinha de 10, 50 conto, não é multinha de pardal, né, de semáforo R$80, né? Eu levo umas 15 por ano. Imagina, 15 multinha de R$1.000. Aí quebra o pai, meu irmão. Aí os meninos vai fazer o que lá em casa? Vão ficar doidos, não vai ter mais dinheiro pra ir pro cinema, férias. Então a gente está vivendo, infelizmente, numa situação que é uma guerra que, nesse aspecto de nós podermos representar alguma resistência, a gente já perdeu. Essa guerra é perdida. Você veja, a Organização das Nações Unidas é de 1945. Você tem aí 45, 65 anos. Bota 60 anos. Você tem 60 anos de uma guerra sendo lutada, sendo travada, e nós fomos derrotados. Nós fomos derrotados, sim. Hoje nós tentamos fazer alguma resistência que eu vejo pela seguinte forma. Nós estamos tentando começar uma nova guerra cultural. A guerra cultural, aquela que a gente lê sobre marxismo, granchismo, ela já aconteceu e eles venceram. Uhum. A gente perdeu. Então nós temos que agora tentar encontrar uma forma de começar uma nova guerra cultural, para que nessa nova guerra cultural a gente vença. Nessa nova guerra cultural que a gente quer começar, aí sim, os teus atos de resistência, por exemplo, eu hoje, o que eu faço? Eu saio na rua sem máscara sempre, mas com a máscara no bolso. O que eu posso fazer? Com a máscara no bolso. O policial vem encher meu saco. Ô, cidadão, o senhor poderia pôr a máscara? Sim, posso. Eu ponho, vou fazer o quê? Não, eu não vou pôr não, então tome multa. Não quero perder milão, bota a máscara. Mas eu ainda tento fazer, ai, Fernando, mas que ridículo andar com a máscara no bolso, depois obedecer. Meu amigo, eu faço o que eu posso. Eu faço o que eu posso. A outra opção é aquela opção que eu quero, mas minha mulher não deixa, quer ficar em casa. Não sair de casa, mas minha mulher toda hora, vai comprar não sei o quê, o menino quer não sei o quê, vai comprar o material, não sei o quê. Aí eu tenho que sair, então eu saio com a máscara. Então você vai fazendo pequenos atos. Agora, resistir e destruir esse sistema vai ser uma luta de longo prazo. E lembrando, Fernando, que para poder você ter um pé de igualdade contra o que eles estão fazendo, você precisa ter os meios adequados. Daí a importância de nós estarmos sempre fortes em qualquer meio que a gente utilize. Ontem, tá na pauta aí, né, Marcos, do Stephen Molyneux? Acho que tá. Tá, eu vou adiantar, tá? Ontem foi derrubado o canal de mais um direitista americano, conservador, que, cara, filosofia, ele falava de filosofia no canal dele. Filosofia, mas aí ele entrevistou o Olavo, aí ele entrevistou